Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer poder estar trazendo esse momento à igreja, trazendo a palavra do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, nos abençoe, nos guarde, nos ajude a cultuá-lo nesse momento, mesmo em nossas casas, em nossos lares, sem aquele local habitual de culto, mas certamente será uma bênção também na sua vida, na vida da sua família. Pedimos ao Senhor que o abençoe e abençoe cada um que está com você agora em torno da sua mesa para ouvirmos a palavra do Senhor e buscarmos a direção de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvo, te agradeço por esta noite bendita. Te louvo e te agradeço pelos meios e oportunidades que nesse momento de dificuldade se mostram presentes. Dons, ó Deus, e bênçãos da graça comum que nos tem abençoado nessa noite e que nos permite, como igreja, estarmos juntos e ouvirmos a palavra do Senhor e juntos em oração, cada um nos nossos lares. Obrigado, Senhor, porque apesar da ausência do templo, a tua igreja permanece firme em oração neste dia especial. Sê conosco, Senhor Deus, com a tua igreja nesta noite. Sê com a tua igreja que se reúne em todos os lugares deste mundo, ó Deus, nestes dias de aflição. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que está aí nos ouvindo, nessa transmissão pelo Facebook, divulgue esse link, divulgue o link para que nós possamos participar juntos da igreja do Senhor, participarmos juntos da palavra do Senhor nesta noite. Que a sua casa possa estar reunida também, mas divulgue esse link entre os seus amigos, entre os seus familiares, entre os seus vizinhos, para que possamos ouvir a palavra do Senhor juntos. E eu vou colocar também uma pergunta no ar, pedir que você, junto com as suas fotos, também responda, talvez no Facebook, que data especial é hoje para a nossa igreja, para a Igreja Presbiteriana da Vila Telebrasília. Eu tenho certeza que alguns já sabem, mas eu gostaria de fazer esse exercício na sua memória, de que data especial nós celebramos hoje. É um momento especial, um momento também de glorificarmos a Deus por esta bênção. Se você já respondeu, aí vai a dica. São 5 anos. 5 anos de de uma celebração especial que nós temos na vida da nossa igreja. Meus irmãos, não sei se alguém já postou aí a data especial de hoje, mas hoje nós celebramos os 5 anos de organização da Igreja Presbiteriana da Vila Telebrasília. Nossa igreja tem muito mais tempo que isso, mas como igreja organizada são 5 anos e o Senhor tem sido fiel conosco. Tem nos abençoado, tem abençoado a sua vida. Temos recebido as bênçãos do Senhor na vida daquela igreja. E eu particularmente me sinto honrado de ter participado daquele momento especial de organização, de organização da congregação em igreja. E hoje tenho o privilégio de estar pastoreando e agradeço aos irmãos pela acolhida que tenho recebido eu e minha família nesses dias. Que Deus continue abençoando a nossa igreja. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por esses 5 anos e agradecendo ao Senhor pela vida das nossas famílias. E em seguida nós vamos fazer uma reflexão na palavra do Senhor nessa noite. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos pela bênção da Igreja Presbiteriana da Vila Telebrasília. Muito obrigado, Senhor, por esses 5 anos de igreja organizada, mas muito obrigado pelos muitos anos de bênçãos que o Senhor tem derramado na vida daqueles que têm a oportunidade de conhecer essa amada igreja. Que o Senhor continue usando a Igreja da Vila Telebrasília, que o Senhor continue abençoando cada irmão e que a tua graça continue sobre nós, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, hoje nós vamos
fazer a nossa reflexão, vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Gênesis, no capítulo 4, no verso 9. Gênesis, capítulo 4, versos 9. A palavra do Senhor, ela diz assim: Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Acaso sou eu protetor do meu irmão? Desde os dias em que a morte ela se instalou na história do ser humano, a contestação de Caim ela tem uma implicação enorme nas nossas vidas. A resposta de Deus ela vem no versículo 10. Quando o Senhor ele altera o tom amistoso da conversa com Caim e inquire ele com alguma dureza, dizendo: o que você fez? Deus já sabia, mas era imperioso demonstrar a Caim sua falta de consciência quanto à sua responsabilidade para com o seu irmão. Ouça, o sangue do teu irmão grita a mim desde o chão, foi a palavra de Deus a Caim. Meus irmãos, nos nossos dias nós temos vivido duas grandes epidemias. Uma delas, que tem sido amplamente noticiada, é a do coronavírus. E a outra, que faz parte das notícias, é a do pânico. É impressionante quando nós observamos a loucura que se instalou na população a partir das notícias da pandemia. Sem desmerecer qualquer necessidade de cuidado extremo que temos que ter contra o vírus, das precauções que vêm sendo recomendadas pelas autoridades, onde há um pânico instalado no coração humano. A compra desnecessária de remédios é um exemplo desse pânico. Pessoas que estão comprando medicamentos que nem sabem se servem para a doença e prejudicando doentes crônicos, provocando a falta desses àqueles que necessitam. Há ainda preocupações como estoque de alimentos em demasia, sendo que há informações de que esses alimentos não vão faltar, sem muitas vezes se preocupar com os necessitados e com as outras famílias que também precisam do alimento. Recentemente, na Austrália, teve-se a notícia de uma senhora que chorava diante da prateleira porque não havia alimento, mas o abastecimento era contínuo. Apenas faltou naquele momento para ela, porque todos haviam comprado. O álcool em gel está esgotado, o uso indevido de máscaras cirúrgicas, tudo isso é resultado da pandemia do pânico, levando cada um a ocupar-se consigo mesmo. E o que é pior, deixando o próximo na situação de desamparo, de desalento. É aquela história que conhecemos como a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Falta empatia, falta afeto, há um egoísmo infantil nesse pânico desvairado. A igreja, enquanto ente inserido nessa sociedade secular e meio espiritual para a propagação da vontade, do amor de Deus, ela possui, entre outras responsabilidades, algumas condutas éticas que devem ser adotadas e as quais nós queremos lembrar nesta noite. A primeira conduta é a ética da relação com Deus. O Senhor disse a Caim: Onde está o teu irmão? E Caim respondeu: Não sei. Porventura sou eu quem guardo o meu irmão? O Senhor disse: Que fizeste? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. É notável o cinismo da resposta de Caim. A resposta de Caim para com Deus foi: eu não sei. Sou porventura eu o protetor do meu irmão? A palavra poderia ser traduzida como guarda, guardador, cuidador, o que dá o suporte. A pergunta de alguns seres humanos nos nossos dias poderia ser mais ou menos assim: por acaso eu devo dar suporte ao meu irmão? A resposta de Deus ela não é nada cínica, ela é um vigoroso sim. Na verdade, a ética divina, ela já deu respostas bastante apropriadas e ainda muito mais superior à falta de Caim, quando o sangue de Jesus crucificado,
ele foi derramado sobre a terra. Assim como o sangue de Abel, o sangue de Jesus, ele clama desde a terra. Ele não pode se calar, mas ele não clama pela nossa condenação, e sim pela nossa redenção. O sangue de Jesus, ele grita o evangelho a todo mundo, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Jesus, ele inaugurou uma nova ética, a qual deve ser seguida pela sua igreja, tanto para o cuidado com o próximo, quanto para com a salvação do mundo perdido. Os tempos atuais, eles nos mostram desafios e oportunidades para a igreja, tanto para a comunhão, quanto para a evangelização. Mas não podemos perder o foco da ética divina atribuída à igreja. Ronaldo Lidório, nesses dias, sugere uma forma de falarmos da ética do amor de Deus. Ele diz: espalhe o evangelho pelos meios eletrônicos, introduza sua convicção de fé nas conversações, convide alguém para ouvir o sermão do seu pastor no culto online, tenha uma vida compatível com sua fé, tenha esperança, ame a ponto de se envolver com o aflito e testemunhe ao mundo da verdade sobre a qual jamais podemos nos calar: Jesus. Uma outra conduta da igreja é a ética na conduta social. A igreja, de alguma forma, ela está acostumada com o sofrimento. Embora com menos frequência pelas nossas bandas, a igreja ela viveu e vive sobre constantes perseguições, privações, ilações de falso testemunho contra o caráter piedoso e missionário nosso. Mas de igual forma, nós não podemos desmerecer e ignorar os fundamentos sobre os quais a igreja está constituída. Nós cremos que o Senhor age pelos meios ordinários e extraordinários para derramar a sua graça e as suas bênçãos. Ainda nessa semana, vimos em Vitória, no Espírito Santo, assim como em vários outros locais do mundo, hinos de louvor sendo cantados nas sacadas e janelas dos apartamentos de pessoas confinadas, pessoas que sequer se conheciam, mas que cantavam juntos, louvando ao Senhor, trazendo paz aos aflitos e esperança aos perdidos. Esse é o papel da igreja. Em Hebreus 11:13, vemos que nós, a igreja, estamos aguardando o cumprimento das promessas e confessando que somos estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Em Romanos 8:18, estamos absolutamente convencidos de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Mas o mundo está aflito e desesperado. A esse ponto, ou a esse passo, a igreja ela é o esteio na conduta social necessária para os nossos dias, para confortar os aflitos e para trazer esperança. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso 3-6, ele nos dá uma confissão de esperança, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta, e em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, a qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. É papel da igreja consolar, é papel da igreja acolher. Nesses tempos de loucura, a nossa conduta enquanto igreja,
a nossa conduta social deve manifestar o consolo que recebemos de Cristo e consolar aqueles que também estão aflitos. Em terceiro lugar, uma conduta que precisamos lembrar é a ética solidária para com o próximo. Como igreja, a nossa profissão de fé, ela deve manifestar o bom testemunho de confiança no cuidado que vem de Deus e da confiabilidade dessa instituição divina, eu e você, que está sempre pronta a colaborar com a fé e está disposta a servir e pregar o Evangelho. Em Lucas, no capítulo 6, no verso 31, no Sermão da Montanha, há uma variação da regra áurea da religião do deserto. Lucas diz o seguinte, as palavras de Jesus em Lucas dizem o seguinte: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. A regra é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Concretamente, ainda não sabemos ao certo o como deveremos agir em nosso contexto próximo desta pandemia. Sabemos que devemos levar a sério as orientações das autoridades de saúde, adequarmos temporariamente a nossa forma calorosa de convívio social, nossos abraços, apertos de mão, beijos, e evitar a disseminação do vírus e do pânico, que muitas vezes é espalhado por notícias falsas e pelo histerismo. Mas a palavra de Deus, em Gálatas, no capítulo 6, no verso 10, ela nos dá uma orientação de prudência para com a solidariedade que a igreja deve dar ao mundo. Diz o seguinte: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O teólogo suíço Philip Schaff, ele comenta que a norma de vida que provém da graça convidou a terra e mar à mesa da caridade. Devemos fazer o nosso próprio exame, o autoexame da caridade para com todos os homens, conforme nos orienta nosso catecismo maior. Assim, confirmamos o sacramento que nos une a Cristo em sua morte e em sua vida, a ceia do Senhor, e pelo qual a graça do Senhor nos favorece com suas bênçãos. Lutero, ele orienta a fazer o bem a todos e ajudar e favorecer onde e como pudermos, unicamente por amor a Deus e para o seu agrado, confiante de que Ele nos recompensará de maneira generosa. Portanto, como igreja, seja solidário para com o próximo. Seja criativo para ajudar o necessitado nos tempos de aflição. Quem sabe você possa se voluntariar para fazer as compras, pagar as contas, colocar o lixo para fora e prestar algum auxílio àqueles que estão em grupos de risco e cuja recomendação é ficar em casa. Sempre há uma maneira graciosa e criativa de se mostrar o amor cristão. Mas mantenha firme a oração, crendo que o Senhor ele age pelos meios ordinários. Assim, peça a Ele que derrame graça e bênção sobre cientistas, sobre os laboratórios, sobre a academia, para a erradicação do vírus. Peça a Deus que dê lucidez aos governantes e aos governos. Ore pelo extraordinário de Deus. Ore pela paz, pela saúde do seu vizinho. Ore por ele. Ligue para eles. Mande mensagens, levando o conforto da palavra do Senhor. Você, como igreja, tem esse papel. Concluído, meus irmãos, em tempos de pandemias, em tempos de todas as pandemias da história, a igreja sempre foi e sempre será confiável e descansada na confiança em Deus por meio da oração. É tempo de botar em prática a ética que cabe aos cristãos, a ética que envolve o caráter divino, a ética da conduta social da igreja e a ética solidária com o próximo. É tempo de renovar o espírito de oração e de comunhão sincera, que não depende do templo ou do local de adoração. Afinal, você é a igreja local. Você é a igreja presente. A igreja, ela não ignora o cuidado
e a proteção com o seu irmão. Mas antes, ela deseja tocar concretamente a vida dele. Que Deus te abençoe, que Deus te use para a honra, glória e louvor do seu santo nome. Vamos orar pela sua família também nesse momento. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo conforto que vem de Cristo, pela segurança que temos em Deus, a segurança da nossa salvação que temos pelo sangue de Jesus. Obrigado porque o sangue de Jesus clama não pela nossa condenação, mas pela nossa redenção. Senhor, abençoa as famílias da Tua igreja. Abençoa as famílias da Igreja Presbiteriana da Vila Telebrasília. Que o Senhor, ó Deus, fortaleça-os nesses dias. Cuida daqueles que estão necessitados de quaisquer coisas. Abençoa, Deus, aqueles que por alguma razão poderão ter os seus lucros reduzidos. Que o Senhor seja superabundante em graça. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, ó Deus, cuidando da saúde dos Teus servos. Ó Pai, que nós possamos juntos glorificar ao Senhor no tempo devido, fortalecidos, avivados, renovados. Que o Senhor nos use enquanto igreja para orarmos. Que o Senhor nos use enquanto igreja para sermos uma bênção na vida do nosso próximo. Que o Senhor nos use como igreja para testemunhar do Teu amor e do Teu cuidado. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer também a equipe aqui de casa, que nós estamos improvisando o nosso estúdio, né? Nós estamos fazendo o possível para mantermos essas transmissões assim, e temos uma movimentação enorme aqui em casa. A Aline, a Esther, a Alice, montamos toda a estrutura para facilitar. E agradeço cada um dos irmãos também pelas orações. Esse dia tem sido um dia especial. É o dia do nosso jejum. O jejum nós temos feito desde as 6 horas da manhã e continuaremos até a meia-noite. Por isso, permaneça firme nesse propósito. Se você já cumpriu o seu horário, permaneça em oração. É um dia especial para orarmos pela nossa liderança, pelos nossos governos, para orarmos pelo fim da epidemia e pedimos que o Senhor continue nos abençoando enquanto igreja. Vamos orar mais uma vez. Não esqueça de tirar a sua foto em família, postar no grupo da nossa igreja, para nós lembrarmos, né, e orarmos também pela vida uns dos outros. Tirando as fotos, vamos lembrar de orarmos uns pelos outros, orarmos por esse momento de comunhão que o Senhor nos tem proporcionado nesses dias também. Pedimos desculpas também, a equipe está nos orientando aqui a pedir desculpas pelas falhas, mas a gente vai melhorando dia a dia o nosso trabalho aqui. Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado pela vida da Tua igreja. Muito obrigado pelos irmãos que ora estão conosco nesta transmissão, ouvindo a Tua palavra. Estão conosco em oração nesses dias. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor sustente as nossas famílias e nos guarde, Senhor. Abençoa, Deus, aqueles que por alguma razão precisaram continuar nas ruas trabalhando. Que o Senhor os proteja e os livre do mal. Que o Senhor abençoe aqueles que estão em casa e os fortaleça, ó Deus, e os sustente em todas as suas necessidades. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Sei com a Tua igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a orientação do Teu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, nesta igreja e em toda a igreja espalhada por toda a terra, hoje e sempre. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Lembrando, nossa transmissão próxima no Facebook será na quarta-feira, às 19h30. Durante essa semana nós vamos encaminhar algumas devocionais para que possamos manter essa vida devocional na igreja junto com a sua família. E na semana que vem a nossa escola dominical estará retornando. Cada um tem a revista, aqueles que não têm a revista, por favor, mandem no particular a informação da revista. Que não tem a revista, nós vamos estar providenciando para você ao longo dessa semana. As crianças também terão a sua escola dominical garantida. Nós vamos
aproveitar as nossas revistas, elaborarmos as nossas aulas e encaminharmos para vocês, para cada membro da igreja, a mensagem da escola dominical para que seja estudada em família. Que Deus o abençoe mais uma vez. Amém.